Oi, oi, estamos aqui de volta. Achou que você não teria o prosa positiva desta quinta? Lê do engano. Estamos aqui eu e a sócia Luana Cunha. Olá, tudo bom? Bem-vindos a mais um Prosa. Dessa vez me deram até uma caixa de lenço. Recebemos uma mensagem carinhosa de uma fã dizendo: Lu, cuida dessa tosse. Eu já expliquei no episódio anterior sobre É a tosse. alergia. E aí as pessoas as pessoas não, Misael, assim, muito proativo. Entregou uma Trouxe caixinha de lenço hoje. Tá ótimo. Eu tô entendendo os recados, universo. E, gente, nós estamos aqui hoje. Para você que já nos acompanha, muito obrigada pela companhia. E para você que está passando por aqui hoje, que bom que você nos achou. Somos o Prosa Positiva, um programa sério, porém divertido. Você vai dizer assim, eita, como assim? Gente, a gente fala de psicologia positiva e neurociência com mais leveza e trazendo aí temas incrivelmente relevantes para a nossa vida humana, porque precisamos disso. Exatamente. E para você que está nos seguindo ou que já nos segue, está seguindo a partir de agora, vai lá no Instagram, @perma.com.br, acha a nossa Linktree, gabarita ali. Como é que a gente chama? Que vê todos os episódios, esqueci a palavra. Maratona! Ai, maratona. Maratona, série do Prosa Positiva, agora nas férias, final do ano chegando. Tema de Começar hoje tem tudo a ver, 2024 né? assim. Já começa evoluído com todos os espiritualmente. temas das 6 temporadas. Ok para você. E se você está começando pelo último episódio, hoje, finalzinho do ano, última semana do ano de 2023, a gente vai fazer um programa especial. Como é que é a música, Misael? Jingle Bell. Não, não é o Jingle Bell, não. É da retrospectiva. Rapaz, ele esqueceu. Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa. Ou seja, hoje Vou nós pedir vamos... direitos autorais, ó. Rapaz, só pede quando a música é original. Com essa voz incrível que a gente entregou aqui, não vai pedir, não. Nós vamos fazer uma retrospectiva do Prosa. E não é falar sobre todos os temas que a gente já falou aqui. É explicar para vocês o que significou o Prosa pra gente em 2023, como que ele nasceu. Como que ele evoluiu. Inclusive, a gente nem imaginou que chegasse na sexta Não, temporada. não. Era só Já uma são mais de brincadeirinha. 30 episódios agora. A gente deve... Esse aqui deve ser o 35º, 6º episódio. Por aí, exatamente. Então, Episódio, até isso a gente não imaginava, porque realmente era um experimento. Era um experimento. Eu falo brincadeira, mas não era brincadeira, não. Não. Era um desejo do nosso coração. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, para você entender o que é. E até já ficar aí meio que... Oi, o que vamos ter em 2024? 2024? Ui! Mas eu acho que para começo de conversa é interessante a gente relembrar aqui por que o Prosa Existe. nasceu. De onde veio o Prosa? Olha, Qual que é a na sua primeira verdade, lembrança do Prosa então positiva? vamos lá. Eu vou trazer isso, sim, porque acabou de passar aqui na minha memória, resgatando o nome Prosa Positiva de um trabalho que nós propusemos para um cliente no ano passado, lembra? Não, Aninha. Não, foi... desculpa, 2022, 2021. 2021. A long time ago, querida. 2021, nós fizemos um trabalho para um cliente local. E aí a gente estava assim, que nome que dá? Que nome... Como que Todo chama? o contexto que era essa coisa da troca, era assim, a gente entrega o conteúdo, mas a gente está... Naquela época, a gente já dizia assim, não, isso tem que ter leveza. Não pode ser a coisa séria, a coisa pesada. Até porque comigo não vai dar Não certo. vai rolar, né? É. Então, e acreditem, a gente já falou disso em muitos outros episódios, falando de forças pessoais. O humor é uma força humana, eu tenho. Ele não é a minha primeira, mas eu sempre procuro também trabalhar a minha força do humor. Não no sentido de contar piada, mas no sentido de Dar energizar, leveza, de dar leveza. E de sim, por que não trazer ali os risos, gerar ali um momento de relaxamento e de distração para quem está conosco naquele trabalho. E aí, o conteúdo que na época nós preparamos era um conteúdo sério. A gente tinha um objetivo com aquele trabalho para o cliente olhando aquilo com alta expectativa.
Eu disse, mas a gente também vai levar a leveza, o humor, a energia, a vitalidade. Tem um quê de prosa nisso, assim, tem que ser um bate-papo, tem que É pra ser ser uma uma prosa. E aí a troca. gente falava, vai ser uma Vai ser prosa, vamos... uma prosa. Eu disse, ei, peraí, e se a gente chamar de prosa positiva? Porque Aí eu, realmente sério, porém divertido, ela falou exatamente. sério, porém divertido. Então, nasce aí um produto, um serviço, uma solução nossa, e que depois a gente foi aplicando o prosa positiva dentro de alguns projetos de Uhum. entrega, inclusive a trilha de desenvolvimento de líderes, que a gente tem aí o líder positivo, né? O prosa positiva, ele também está Ah, incluso. ele Ele é é um a última encontro, entrega, é a né? última entrega do programa que a gente faz com essa energia de conversa, de trocar, de conversar, de rir. E por que não, né? De rir, de olhar realmente a vida como ela é, de respeitando a essência do ser humano, consciência, mas também com bom humor. Exato. Então, nasceu daí o prosa. Agora, isso é uma coisa. Chegar aqui para gravar é outra. É, eu acho que uma coisa legal que eu lembro, assim, de quando... Antes disso aqui existir, mas o prosa, né, já era essa casinha Uhum, e esse produto que a gente entregava. A gente estava vivendo a época da pandemia. verdade. É, 2021 e e muitas das 22. nossas entregas estavam sendo feitas naquele momento de uma maneira online e virtual. Então a gente se pegou em muitos momentos querendo contribuir, querendo falar com as pessoas. E esse prosa sempre estava No nosso ali. radar. Virava e Sim. mexia, voltava, né? Ah, vamos Como fazer uma tema. live, porque não, gente, a gente não precisa. Calma, tenha paz. Deixa a pessoa bloqueada mesmo. É, naquela época era febre. As Na lives. verdade, foi um boom É. pela impossibilidade que nós tínhamos de estar no presencial. E aí todo mundo, é evidente, o mundo inteiro se voltou para o mundo digital E aí a e gente estava virtual. lá fazendo a E aí nossa nós entrega. fizemos alguns movimentos interessantes naquela época. Nós tivemos séries. Eu lembro Sim. que eu conduzi uma série sobre o Eneagrama, que é uma ferramenta que eu amo de paixão, Eu falei sobre inteligência emocional. emocional. Lembro que A a gente falou gente sobre tinha liderança também. liderança, a gente tinha todos os dias, acho que era 5 horas da tarde, eu entrava numa live, lembra? Para falar de algum Exatamente. conteúdo relacionado à ansiedade, ao que fazer naquele momento da Tivemos também um pandemia. canal, tivemos não, temos ainda um canal no Telegram. Um canal no Nós tínhamos Telegram, áudios, pockets, áudios diários, do que né, fazer. com sugestões baseadas na psicologia positiva, porque era um momento de incerteza, de muito medo, de muito receio, de muitas perdas. Aquilo ali estava uma crescente e a gente olhando para dentro de casa, não, nós temos a psicologia na veia. Uhum. Psicologia positiva são pernas aqui, neurociência, vamos juntar tudo isso e fazer né, transformar isso numa entrega. Então a gente foi de repente por um caminho que era o possível naquela época. Naquele momento era. E quando isso tudo diminuiu, as coisas começaram a voltar um pouco mais para a normalidade, as nossas entregas foram aumentando, tanto como consultoria como clínica, Uhum, e a gente começou a perceber algumas coisas. É, a gente queria muito que aquilo que a gente conhece, que a gente sabe que transforma vidas, que transforma organizações, pudesse ser entregue para um número maior de pessoas. exatamente. E, e a gente entendia e entende as limitações de algumas pessoas terem acesso, por exemplo, a um processo terapêutico, a ferramentas de autoconhecimento, empresas que são muito pequenas que ainda não conseguem fazer investimentos, né, de um Uhum. porte pelo menos médio nas suas organizações, e a gente ficou com aquele incômodo do o que a gente pode fazer para ter esse momento. Porque lá na pandemia, a gente fez um projeto incrível chamado Rede Positiva, que era um Exatamente. projeto de atendimento clínico que reuniu mais de 33 profissionais psicólogos do Brasil que foram treinados em
psicoterapia breve, de urgência e emergência, para fazer atendimento de profissionais da área da saúde, de pessoas que tivessem perdido alguém para o Covid. Então, lá, quando isso aconteceu, a gente ficou muito com esse senso de responsabilidade social, de atingir um número muito maior de pessoas, de fazer essa entrega. E aí a gente foi pensando em como isso poderia ser feito. Mas eu quero dizer para vocês que, apesar de não parecer, e aí é uma vulnerabilidade que talvez eu vou entregar a minha, você fala sobre você, é um desafio muito grande para mim, por exemplo, ter a minha imagem exposta. Apesar de vocês me verem aí na rede social, assim, ai, quem faz? Não faço, não. Faz fácil, fácil. Não faço, não, é um sofrimento, é uma dor no coração. Tem cronograma para cumprir, por isso que sai. É uma dor de barriga que vocês não fazem ideia. Mas, enfim, tem esse incômodo com relação à imagem, à exposição, à insegurança que o ambiente, né, esse ambiente de internet, ele impõe pra gente, né? Você não sabe como a sua imagem vai ser usada, como as pessoas vão interpretar aquilo que você está falando. Então, enquanto estava muito na minha mão e na mão da Ana pegar um celular, gravar e postar, a gente, ou eu, pelo menos particularmente, me permitia mais vezes não fazer aquilo que o meu coração estava dizendo para fazer. Né? Eu quero falar sobre isso, mas hoje eu não estou bem. Hoje o cabelo não tá legal. Hoje... Não. E aí, em algum momento, a gente recebeu um patrocínio. Um apoio. Um apoio de alguém que disse assim, cara, tentem aí. Experimentem. Eu acho que foi esse o convite, a experimentação. Tanto é que a gente imaginava, assim, pelo menos no começo, a gente não tinha o propósito de, olha, a gente vai fazer e vamos seguir. Não. Foi a coisa do... Vamos ver como isso funciona. Pensando bem agora, eu acho que teve uma coisa que antecedeu o prosa. Você vai lembrar dessa coisa. Teve uma coisa que antecedeu o prosa e que talvez possa ter sido gatilho, ou possa ter dado pra gente, assim, tá bom, a gente pode experimentar isso. A gente participava de um programa ao vivo uma vez no mês. Sim. Pai, desculpa, eu esqueci Ele vai brigar com a gente. Mas durante quase um ano, como que chama? Uma vez por mês, nós participamos de um programa de rádio ao vivo, em que nós fomos convidadas a participar para falar de carreira, trabalho, desenvolvimento pessoal, autoconhecimento. E foi a partir daí que eu acho que o exercício foi facilitando com que a gente chegasse na tomada de decisão de iniciar o prosa. Tanto é que agora, já que você falou da sua vulnerabilidade, eu vou falar da minha. Até hoje, eu não me sinto totalmente confortável, né? Hashtag tô na terapia sim. Eu também. E aí... Toda segunda meio-dia. Não me sinto totalmente confortável. Mas se eu assistir o primeiro episódio do prosa, e aí uma das coisas assim, que a ordem que eu dei pra minha mente foi, relaxa, aquela querendo se auto-enganar, relaxa que vai ser só o áudio. Achei. Pronto, relaxa que vai ser só o áudio. E depois eu soube que ia pro YouTube, aí eu surtei de novo. Mas depois eu voltei pra casinha de novo, tá tudo certo. E aí quando eu assisto o primeiro episódio, que vira e mexe, eu vou lá e assisto de novo, tá, gente? Primeiro episódio e assisto o último, o da semana, e volto lá no primeiro, eu digo, uau, como é que a gente cria intimidade? Como é que a gente, claro, eu vou adotando estratégias, me preparo, né? Procuro estar bem. Já tivemos momentos em que não gravamos o prosa, porque não estávamos bem de saúde, ou uma ou outra, às vezes coincidiu das duas ter uma semana complicada de trabalho e a gente não estar com uma vitalidade, com energia boa para fazer a gravação. Eu recebi um feedback essa semana de um colega que é fã do prosa, mas ele me falou com muito amor e assim, gente, de boa, se tem uma coisa que a gente gosta de feedback. E aí disse assim, Ana, tô maratonando de trás para frente, que ele começou a seguir um tempo desse, e eu assisti ontem à noite um episódio em que você parecia não estar bem.
E eu sei qual foi a temporada e o episódio específico. E naquele dia eu não estava bem. Eu tinha vindo de uma noite de dor, estava muito ruim. E aí a gente não queria modificar a agenda. Tinha uma pessoa especial participando com a gente. Eu ia atrapalhar tudo se tivesse que reprogramar. E eu vim. E aí, o que eu fiz quando eu cheguei em casa? Eu fui lá olhar. Eu disse, caramba, nesse dia realmente eu não estava bem. Você fazer o trabalho que a gente faz aqui hoje. Com dor, ou sob analgésico, efeito de analgésico, a gente não estava... Fica muito ruim. Eu disse, realmente. E eu mandei uma mensagem enorme para ele, agradecendo pelo feedback. Porque realmente foi a partir, por exemplo, dessa experiência que a gente... também tomou a decisão de dizer, a gente só grava se a gente estiver bem. Se a gente não estiver bem, a gente não grava. Então, a gente remarca. E fizemos isso várias vezes. De chegar com antecedência, claro, para não complicar o estúdio, de remarcar as nossas gravações. Então, até hoje, não é ainda algo assim que... uau, que bom que a gente vai gravar, isso tem. Mas ainda é algo que mexe um pouquinho e que a gente está trabalhando, está desenvolvendo. E é um exercício constante para a gente melhorar a nossa fala, o nosso discurso, a nossa postura. E é muito do que a gente fala no programa até aqui. Isso mantém em movimento o nosso amor ao aprendizado, porque acreditem, não é porque a gente fez uma pós lá 2 anos atrás que hoje a gente chega aqui do tipo, é a verdade, não. É o que a gente tem como base... o que está acontecendo hoje no mundo do conhecimento e das organizações, da vida humana, e hoje linkando com várias outras vertentes. Estou terminando psicologia ano que vem, a gente tem aí a clínica, né? Tem o viés da psicologia clínica na PEMA, em que eu vou atuar em uma determinada área, e isso, por exemplo, já sinto a cobrança. Cadê o conteúdo? Não está falando sobre isso por quê? Já tenho que entrar, porque a Lu hoje ela faz a entrega da clínica, porque ela é a psicóloga atuante. E aí eu fico, caramba, eu ainda não estou olhando isso, eu preciso começar a gerar o conteúdo para a área na qual eu vou atuar. Então, é desafiador. Porque lá no fundo, cada qual tem as suas crenças. Aí fica aquela borboleta aqui no estômago eterna no casulo, dizendo, você tá pronta mesmo? Tem certeza? Você não vai falar bobagem? Eu resolvi isso em 2 tempos. Você não vai fazer bobagem? Não vai falar uma incoerência? Não. Você tá falando de ciência, tá falando de mente humana. É uma responsabilidade que grita dentro de mim. Eu, Ana, falando. Mas eu acho que é um compromisso que a gente tem como PERMA. E a minha vulnerabilidade, quando eu falo da exposição da minha imagem, daquilo que eu digo, está muito relacionada a isso, é desse compromisso com a ciência. Quando eu falo sobre coisas que eu acho, que eu acredito, que eu penso, eu deixo muito claro. Isso é o que eu penso, isso é o que eu acho. Então, ali tem muito da opinião da Luana, das experiências da Luana. Quando a gente fala da ferramenta, quando a gente fala do estudo, quando a gente fala da ciência, a gente diz quem está falando, o que está por trás disso. E até achei o programa, eu fui atrás. Referência. Eu até achei que o programa Conexões, que ia ao ar toda quarta-feira, era um programa ao vivo. A gente estava lá na última quarta do mês. Um programa onde eu vi uma figura de autoridade minha, que é o meu pai, florescer. Eu falei várias vezes sobre isso. Verdade. Assim, eu o via performando também com as suas inseguranças, né? E mesmo assim ele encarou. Sua inabilidade, e aí eu uso a palavra realmente inabilidade, com redes sociais, e fazendo um esforço, e fazendo uma entrega, e muito feliz fazendo aquilo. Me empolgava. Maratona aí também. Amamos, pai. Beijo. Que hoje obrigada pela oportunidade. É um fã incondicional do programa. Ele assiste todas as quinta-feiras. Gente, ele é um crítico excelente. Porque se o negócio tá babado, ele diz que tá babado. Se tá ruim, ele fala que tá ruim. Ele diz que tá ruim esse negócio. Esse negócio aqui ficou muito sério. Aí ele fala, você precisa ir mais pra esquerda, você precisa ir mais pra direita. Fala pra Ana que ela estava incrível. Ele é um fanzaço da Ana. Fala coisas do tipo, que bom que vocês falaram sobre isso, que incrível, exatamente. Eu nunca tinha ouvido dessa forma. Então, é um incentivador nesse sentido, e acho que ali plantou uma sementinha. É verdade. Porque a gente, foi um exercício.
E era a nossa voz, e por isso que a gente, realmente, quando a gente viu que ia pro ar, a gente ficou, puxa, ninguém falou sobre isso. Mas ok, acho que foi o primeiro momento. E aí, um tempinho depois, a gente teve aí, né, realmente um incentivador nesse sentido do, Sim. cara, façam isso. Já pensaram num podcast? Já pensaram sobre falar mais do jeito que vocês falam, da forma que vocês falam? Que tem exemplos do dia a dia, que tem muito da prática, tem muito da experiência de vocês. E acho que isso é uma coisa que eu acredito muito e que eu reconheço como uma fortaleza da nossa empresa. Não tem nada, absolutamente nada que a gente entregue que a gente não tenha experimentado. E experimentado Verdade. pessoalmente. Assim, a cadeira de RH, a cadeira de consultor, a cadeira de líder, a cadeira de colaborador, todas essas cadeiras a gente já sentou e já teve a experiência. Então, a gente reconhece as dores e as coisas boas, né? Então, quando a gente usa a nossa experiência, a gente traz exemplos daquilo que a gente viveu, a gente ouve muitos feedbacks de que as pessoas conectam. Tipo, isso realmente aconteceu comigo. Eu já vi. Menino, conheço alguém que faz igual. E aí a gente faz, acho que realiza o nosso propósito, que é influenciar as pessoas, né? Esse é o propósito da Perma. E o Prosa, ele existe para levar isso de uma forma mais ampla. De ter o Misa aqui falando, cara, eu sou um D, hein? Sei como é que... Eu sou alto D. Rapaz, sei como que é... Ih, minha noiva é assim. Então, conteúdos que são muito inclusive sugerindo temas sugerindo temas para o Prosa. Temas que são muito técnicos, a gente colocar no dia a dia, colocar na prática, ver como usar um pouco dele pode transformar a sua vida, acho que foi um dos principais objetivos. E aí a gente foi pesquisar um lugar. E pasmem, a gente encontrou este que vos fala aqui, que é a Agência Porto. Estúdio Inspiração. Estúdio Inspiração. E quando a gente veio, a gente realmente ficou bem... À vontade. À vontade, encantada, feliz, assim. As pessoas foram muito corteses na recepção. Acolhedoras. Muita gente já passou aqui. Algumas outras pessoas. Arrasou, Misael. Olha a nossa cara. Gente, olha a cara assim, pela congelada. misericórdia, tira isso, tá? Não, tira não, deixa aí. Vamos lembrar. Olha, eu ainda tava com os cabelos... Posso voltar, assim, no primeiro episódio, porque tá fácil. A gente, super nervosa, uma mesa quadrada. A Karina estava conduzindo o roteiro do primeiro encontro. Karina fez um roteiro, conduziu com a gente. Isso. Esteve com a gente na primeira temporada, nos ajudando, nos ensinando como fazia, o que a gente tinha que dizer. Exatamente. Caraca, Misa. Olha meu óculos cor-de-rosa. Por onde é que... Não, é meu, não é dela. O meu é o lilás. É o mesmo que eu tô hoje, é o mesmo que eu tô hoje. É isso aí. Primeiro Prosa. A gente ficou apaixonada pela logo. A logo ela tem um propósito, né? Pensamentos ruins, coisas confusas que se transformam, né? Em sol, em luz, né? Em luz, e que a gente floresce, que é como a gente fala. E aí Cá ficou com a gente por algum tempo. Acho que a primeira temporada. Porque naquela época a gente também tinha pensado que os episódios... Nós começamos até um certo tempo com os episódios de 1 hora. Gente, né? Que cansativo, pela misericórdia. E aí a gente, claro, nós fomos refinando. E aí nós fomos ouvindo também o que os nossos ouvintes aí, né? E quem nos acompanha foi dando de feedback. E aí teve uma galera, assim, muito importante, inclusive, hashtag gratidão por isso, porque feedbacks são importantes pra gente. E aí ia dizendo assim, olha, de repente episódios mais curtos favorece, porque às vezes a gente está no transporte público, a gente está indo, voltando para casa, está indo para a faculdade, está no intervalo, está na hora do almoço. Então você tem 1 hora de almoço, você não vai ouvir um episódio de 1 hora. Você começa, não termina e tudo, e a gente começou a experimentar
os episódios de 30 minutos, para deixar mais fácil, né, mantendo a qualidade da entrega do conteúdo. Agradamos e desagradamos, quero dizer. Que aí teve a galera que disse, como assim? Cortou agora essa semana que vem? Vou ter que esperar uma semana. Eu falei, querido, tô trabalhando a sua paciência. Trabalha a sociedade aí, viu? Estou desenvolvendo uma... Ai, Misael, me dá aqui essa placa rapidinho. Gente, a tal placa. Peraí. Isso aqui, quando aparece, pela misericórdia, esse menino... Peraí que ainda tem algumas coisas para falar. Esse menino levanta essa placa umas 15 vezes. Não sei pra quê, porque a gente fala, Misael. Mas vamos fazer assim? Vamos encerrar esse primeiro bloco agora, Ele falou porque que quando a faltam gente... 5 minutos. Mas quando a gente voltar, a gente vai usar esses 5 minutos aqui como bônus, porque a gente tem muita coisa bacana de 2023 para resgatar e para dizer assim, como é que o Prosa também influenciou positivamente aí o seu 2023. Exatamente. Né? Então segura aí a sua ansiedade, trabalha a sua paciência na terapia, porque a gente volta aqui no próximo episódio para você acompanhar essa retrospectiva do Prosa 2023. Eu quero deixar registrado que a gente tem 5 minutos de saldo de para bônus. o próximo episódio. Se você me levantar esta placa... Beijo, até semana que vem.